Amados, estou aqui na capela do Santíssimo Sacramento da Esperança e Vida. Peço-lhe a sua atenção e o seu precioso tempo para meditar comigo sobre este tão sublime mistério. Hoje é um dia mais que especial. Para muitos, apenas um feriadão. Mas para nós cristãos, membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja, é uma data memorável para celebrarmos o que Jesus disse na última ceia e realizou na cruz do Calvário. Vem comigo até a sinagoga de Cafarnaum para ouvir dos lábios do Mestre o que ele ensinou e prometeu sobre o mistério da sua presença real no Santíssimo Sacramento do altar. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus imprimiu seu sinal. O meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, que dá vida ao mundo. Hoje, a nossa resposta deverá ser esta: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Veja que revelação e que promessa maravilhosa. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Porque a sua carne é verdadeiramente uma comida, o seu sangue verdadeiramente uma bebida. Então, venha para mais perto do pão da vida, para saciar a tua verdadeira fome. Creia de todo o seu coração nesta promessa, para que a tua verdadeira sede seja plenamente saciada. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Que hoje o seu coração esteja seguro desta verdade e a tua alma transborde de alegria e de esperança pela realização desta promessa. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Amados, um dia fomos atraídos pelo amor do Pai para irmos até Jesus, para comer do pão que dá vida, do pão vivo descido do céu, que nos sustenta e nos leva novamente para o céu. E como diz a canção, mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então eu sinto o céu dentro de mim. Essa comida é o remédio da imortalidade, é a vacina contra o pecado, é a garantia da salvação e da vida eterna. Quem come minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Comendo da sua carne e bebendo do seu sangue, nós comungamos do cálice da sua paixão e somos batizados na sua morte e sepultados com ele para possuir a vida eterna, que começa aqui, agora, e assim desfrutar da plenitude da ressurreição no último dia. Aleluia! A sua carne é verdadeira comida, seu sangue verdadeira bebida. Porque não há sabor que se compara ao sabor, porque tem o gosto e o sabor do céu. É um grande mistério que a nossa razão não penetra, a nossa visão não alcança, mas a nossa fé nos leva para além daquilo que vemos e entendemos. É o Senhor ressuscitado, escondido sob as espécies do pão e do vinho, mas realmente presente. Professemos com alegria a nossa fé apostólica na ressurreição da carne, na vida eterna, porque ao comer a carne do Filho do Homem e ao beber o seu sangue, a nossa carne corruptível e mortal vai sendo transfigurada e revestida da incorruptibilidade, da imortalidade e da glória celestial. Amém? Aleluia! Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aquele que comer a minha carne viverá por mim. Comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem
nos transfigura nele, nos faz um com ele, para permanecer nele e ele em nós. Ele se entregou por nós, seu corpo e seu sangue, para que nós nos entreguemos a ele. Assim estaremos unidos ao seu corpo, que é a igreja. Pois, ao recebê-lo em comunhão, somos transformados sempre de novo no corpo de Cristo. Amados, a Eucaristia é o memorial da Páscoa do Senhor, onde somos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. A Eucaristia também é a antecipação da glória celeste. A Eucaristia é vida para a alma. E assim como a comida natural restaura as nossas forças naturais, assim a Eucaristia restaura em nós as forças sobrenaturais e nos garante a vida eterna. Senhor, a quem iríamos nós? Quem já encontrou Jesus não tem mais para onde ir, porque agora encontrou o caminho, o sentido, a direção, a verdade que liberta, e agora livre tornou-se escravo desta liberdade conquistada ao preço de sangue e da morte do Filho de Deus numa cruz. Agora você não precisa mais ir embora, fugir, nem se esconder de Deus ou fazer qualquer outra escolha ou experiência, porque a convivência com o Mestre da vida supre todas as nossas necessidades e carências. Só Ele tem palavras que são espírito e vida, que restitui o sentido da vida e nos faz viver. Ninguém falou como Ele, ninguém ensinou e amou como o Mestre Jesus de Nazaré. Mas Ele continua respeitando a nossa liberdade de escolha, segui-lo ou abandoná-lo. Estar com Ele e com aqueles que Ele tem um amor preferencial, os pobres e sofredores, ou rejeitá-lo. Amados, o dia mais feliz da minha vida foi o dia da minha primeira comunhão. Aquele dia eu estava deslumbrado. Quando eu recebi Jesus pela primeira vez, eu senti que eu saí do tempo e entrei na eternidade. Parece que nem havia mais espaço à minha volta. Ali eu fiquei de joelhos em ação de graças. Terminou a missa, o padre deu a bênção, o povo foi embora, o sacristão queria fechar a igreja e eu ali estava de joelhos em adoração a Jesus sacramentado. Minha mãe veio, me chamou, falou: Robertinho, vamos embora, precisa fechar a igreja, todo mundo já foi, a missa já acabou. Eu falei: mãe, mas eu não queria que terminasse a missa, eu queria ficar aqui para sempre. Amados, essa mesma alegria que eu senti na minha primeira comunhão, eu sinto cada vez que eu recebo o corpo de Cristo. É maravilhoso, é uma experiência única, de transbordamento da alegria e da degustação do sabor antecipado da vida eterna. Amém? Amados, não entendemos com nossos sentidos e nem podemos explicar com a nossa razão, porque trata-se de um mistério, capaz de ser acolhido somente pela fé nas palavras de Jesus, pois só Ele tem palavras de vida eterna. Jesus não se preocupa com o número de seguidores, nem tem medo de ficar sozinho. Ele sabe que o Pai nunca o deixou só, porque Ele fez e continua fazendo somente o que é do seu agrado. Então, decida ficar hoje e sempre com Ele. Amados, veja que maravilha o que o magistério da igreja nos ensina sobre este augusto sacramento. A Eucaristia nasceu em circunstâncias dramáticas. Nela está inscrito o evento da paixão e morte do Senhor. É o sacrifício da cruz, é dom por excelência, porque é dom do próprio Jesus. A Eucaristia demonstra um amor levado ao extremo, um amor sem medidas. Ao instituir o sacramento da Eucaristia, Jesus não se limitou a dizer: isto é o meu corpo, isto é meu sangue, mas acrescentou: entregue por vós, derramado por vós. A Santa Missa é ao mesmo tempo e inseparavelmente o memorial sacrificial em que perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor.
Foi Jesus quem decidiu ficar conosco até a sua segunda vinda e escolheu esta forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão sublime de permanecer junto a nós. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da igreja, porque nela Cristo associa a sua igreja e todos os seus membros ao seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz ao seu Pai. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo. Isso mesmo, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. Obra esta tornada presente pela ação litúrgica. Veja os frutos. A Santa Comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa-lhes os pecados veniais e nos preserva dos pecados graves, além de renovar e reforçar esses laços de unidade da igreja, corpo mítico de Cristo. Não é lindo? São João Paulo II nos fala do valor inestimável do culto eucarístico fora da missa. Assim dizia ele, a Eucaristia é um tesouro inestimável, não só na sua celebração, mas também o permanecer diante de Jesus fora da missa. Permite-nos beber desta graça, do trono da graça, visto que Cristo mesmo está presente no sacramento do altar. É preciso, então, honrá-lo com um culto de adoração. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor, um dever de adoração para com Cristo nosso Senhor. Amém? A Eucaristia, como mistério de fé, nos torna repletos do Espírito Santo. Quando o presidente da celebração suplica: concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos um em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Ao celebrarmos então o sacrifício do Cordeiro, unimos-nos à liturgia celeste e associamos-nos àquela multidão imensa que proclama: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Amém! Aleluia! Na Eucaristia, nós não somente recebemos a Cristo, mas Ele também recebe a cada um de nós. E ao recebermos o seu corpo, nos transformamos no corpo de Cristo, onde é consolidada a nossa incorporação em Cristo, operada no batismo pelo dom do Espírito. Por isso devemos recebê-lo em comunhão, em estado de graça, isto é, sem pecado grave, mortal, e que receba a absolvição sacramental dos seus pecados. Foi com os apóstolos que Jesus instituiu na última ceia o sacramento da Eucaristia. A igreja guarda e transmite com a ajuda do Espírito Santo a doutrina recebida dos apóstolos. A igreja fundada por Cristo é apostólica, porque continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos legítimos sucessores dos apóstolos, os bispos, o Santo Padre, até o regresso de Cristo. Amados, a nossa jornada é longa e difícil. Precisamos do verdadeiro pão do céu, da Eucaristia, penhor da glória, que nos sustenta nesta travessia, nesse longo deserto dessa vida, sem desistir, sem desfalecer pelo caminho e chegarmos à pátria definitiva, para unirmos a Igreja do Céu, a Santíssima Virgem Maria, aos pobres e sofredores que servimos com amor, e a todos os mártires e santos que nos esperam, com abundante banquete para o nosso deleite e felicidades eternas. Amém! Aleluia! Deus te abençoe. Grande abraço do Robertinho da Esperança.